Muita gente utiliza o Google Tradutor de forma errada e também é muito dependente do aplicativo. Hoje eu vou falar nesse vídeo aqui como não ser dependente do Google e utilizar ele da forma mais eficiente e correta possível. Então se vocês curtem os vídeos aqui do canal, não se esqueça do seu like porque a sua avaliação ela é muito importante. Beleza? Bora pro vídeo. Aproveitando o gancho que amanhã é o dia da independência dos Estados Unidos, eu quero compartilhar aqui com vocês a minha experiência da independência do Google Tradutor. Bora lá! Nesse vídeo aqui eu vou falar basicamente duas formas como você pode utilizar o Google Tradutor de forma mais eficiente e não ser dependente dele. A primeira forma é para quando você está no nível bem básico, você não conhece muitas coisas, e a outra forma é como você já está um pouco acima do básico, quase no intermediário, uma forma mais eficiente de você utilizar também. Eu vou começar pela segunda forma, que é quando você já está um pouco acima do básico, quase no intermediário, que é como eu fazia. Não estou falando para você não utilizar o Google Tradutor, mas antes de você utilizar ele, antes de você recorrer a ele, se esforce para entender aquela estrutura. Coloque seu cérebro para pensar em inglês e ver se você consegue entender aquilo antes de você correr para o tradutor. Um exemplo meu, eu gosto muito de ler livros em inglês. Qualquer coisinha, textinho, eu gosto de ler em inglês. E aí no começo eu pegava o texto, tentava ler, não entendia, ia para o Google Tradutor. Isso não é bom. O que eu passei a fazer e senti que era muito mais eficiente? Uma coisa que eu fiz e gostei bastante era pegar um livro em inglês, um livrinho de nível básico, ou um livro que eu já conseguia ler de certa forma mais razoável, e eu fazia uma aula no Cambly chamando um tutor para ele me ver lendo o livro e pontuar onde eu podia melhorar a minha leitura e me explicar também algumas expressões do livro ou alguma expressão que tinha lá que eu não entendia. Por que um tutor do Cambly e não alguém em português ou utilizar o Google Tradutor para traduzir? Exatamente para você mergulhar na língua, porque enquanto eu estava lendo o livro em inglês, o tutor estava me dando feedback em inglês também, então eu estava imerso no inglês. Não tinha nenhum português para me atrapalhar ou utilizar como muleta. Isso me ajudava realmente muito a ficar imerso no inglês. Aliás, você pode fazer isso agora mesmo. Através desse meu cupom aqui, você consegue fazer uma aula de graça lá no Cambly e pode utilizar essa mesma técnica que eu. Pega um texto ou um livro que você está lendo em inglês e você pode fazer essa mesma dinâmica. Lê para o tutor lá do Cambly e pede para ele te dar feedback sobre a sua pronúncia ou explicar alguma estrutura gramatical lá que você não conhece. E se você quiser contratar um plano lá no Cambly, tá rolando uma promoção de 60% nos planos anuais. Tem planos lá a partir de R$51. É só utilizar esse meu código através do link aqui na descrição, você consegue esse desconto de 60% off. Tá valendo muito a pena. Tem até o trecho de uma aula minha que eu fiz lá no Cambly fazendo exatamente essa dinâmica. Assiste aí. Go ahead and you can start reading it whenever. Okay. The boy who couldn't sleep. Mm-hmm. On the day that he was born, Max slept for most of the time. And if people often go to the bed very late, baby will feel this and they won't sleep so much. Mm-hmm. That's so hard. What? What's so hard? You did a good job. You I finished don't know. it. Thank you. Yeah. I've been practicing this. Oh, good. So yeah, I think are all the words clear to you? Do you know all of the words besides maybe pediatrician? Yeah, Or you know pediatrician? I know, but I didn't know how to pronounce. Oh, okay. Got it. So what's a know. pediatrician? Então esse foi um trecho dessa dinâmica que eu fiz lá no Cambly. É um momento onde eu coloco totalmente o meu foco no inglês. E minha mente desliga do português e fica somente em inglês. Isso é muito bom, é muito enriquecedor. É um momento que você tá somente em inglês, o português você esquece. E agora falando para quem tá no nível mais básico e utiliza bastante o Google Tradutor. Falando aqui no mesmo tema de ler livros em inglês ou algum outro texto. E presta atenção que isso é muito importante. Quando eu tava no comecinho e tentava ler algum livro em inglês, e aí tinha alguma palavra ou alguma frase que eu não entendia, eu pegava aquela frase inteira e jogava no Google Tradutor e entendia ela. Mas depois de um tempo eu percebi que isso não é nada eficiente, não é bom. Por quê? Você acaba criando um vício de ficar traduzindo as coisas. O que eu percebi logo depois e apliquei é o seguinte: quando eu estava lendo alguma coisa em inglês e sentia aquela dificuldade ou não entendia alguma palavra, eu me forçava a ficar naquele texto antes de ir para o Google Tradutor. Eu tentava entender pelo contexto. Eu lia várias vezes a mesma frase, passava várias vezes linha por linha tentando entender. Aí sim, eu me forçava e muitas das vezes eu conseguia entender pelo contexto, aí depois eu buscava a tradução no Google Tradutor. Mas antes disso, eu me forçava a entender aquilo antes de ficar traduzindo, porque se você ficar traduzindo toda hora, você acaba criando uma muleta de tudo que você vê em inglês você vai querer traduzir. E obviamente o melhor é você se forçar naquilo, porque quando você se força, você coloca o seu cérebro para pensar em inglês
e entender aquelas estruturas da forma que elas são, e não através do Google Tradutor que está traduzindo literalmente. Você tem que entender como o inglês é. Então essa foi a dica de hoje para você utilizar o Google Tradutor de forma mais eficiente, ser mais independente dele. Se você quiser fazer uma aula lá no Cambly através desse meu código aqui, ou link na descrição, você consegue também, e o 60% off lá nos planos anuais através do link também, beleza? Curtiram esse vídeo aqui? Não se esqueça do seu like, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.